Então tá, boa noite agora, oficialmente, né? Vamos lá para nossa revisão, então. Vocês votaram, né? Nós demos para vocês os tópicos e vocês votaram, só que como a gente, né, tem aí uma hora, um pouquinho atrasado, mas a gente tem quase uma hora, a gente vai conseguir abordar 3 assuntos. Os 3 mais votados a gente vai conseguir abordar nessa aula, tá? Então, nós vamos passar pela argumentação, né, que a gente sabe que é algo mais complexo mesmo, que a gente fica pensando, gente, mas isso aqui é argumento, isso aqui é fato, o que é isso? Tá certo, não tá certo? Então, vamos relembrar isso hoje, como criar os argumentos, né? Para ver se aquilo que eu estou botando é realmente um argumento ou não. Vamos passar com a prof. Letícia, né, a monitora de vocês, a gente vai passar pela intertextualidade, vamos relembrar a importância que isso tem no texto, né, o peso que isso tem no texto, e falaremos, né, sobre a proposta de intervenção com o professor Bernardo, que também é algo muito importante na nossa redação do Enem, tá? Mas vamos começar, então, na ordem, né? Vamos começar com a argumentação, pessoal. Estrutura do texto, aquilo que agora, nessa altura do campeonato, a gente já tem que estar, assim, né, expert na estrutura do texto, pelo amor de Deus. Mas vamos relembrar, né, que o nosso texto sensativo argumentativo, ele tem 4 parágrafos, né, a gente pode fazer aquela analogia com o sanduíche que o professor Bernardo tanto fala, né. Então, nós temos a introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Só que eu vou falar de argumentação. Então, Júlia, onde que entra a argumentação nisso aí? A tua argumentação, ela já vai começar, inclusive, ela vai aparecer ali de forma bem breve na própria introdução. Porque o que a introdução tem que ter? A introdução tem que ter a apresentação do tema, então sempre partindo, né, da ideia de que a pessoa que está lendo o meu texto não sabe sobre o que é. Então, ela não sabe sobre o que é o meu texto, então ela tem que começar a ler meu texto e entender qual é o tema, né? Qual é o problema social que eu estou falando. Então, eu tenho que apresentar o tema, mas também tenho que colocar a tese, né? O que é a famosa tese? A tese é quando a gente cita brevemente na nossa introdução o que vai ser, né, posteriormente, o nosso argumento 1 e o nosso argumento 2. Então, nós sempre temos que ter 2 argumentos, né, para aquele tema, para aquele problema social e tudo mais. E ela tem que estar ali no finalzinho, provavelmente, né? Geralmente a gente coloca ali no finalzinho da nossa introdução. Então, aquela tese já indica para o leitor sobre o que tu vai falar. E ela tem poder, né, de dar vontade do leitor ler, do leitor continuar lendo o teu texto, né? Porque tu vai botar ali, ele vai pensar, bah, eu quero ler o que essa pessoa está falando, eu quero entender o que essa pessoa está me dizendo, né? O que ela quer me passar. Então, ali na introdução, tem que colocar a tese, argumento 1, argumento 2, beleza? Aí sim, eu vou ter o meu recheio do sanduíche, né, que são os desenvolvimentos, que é onde a gente vai defender os nossos argumentos, literalmente defendê-los, né? Colocar ali coisas, elementos que a gente já trabalhou durante praticamente todo o ano, né? Passado, gente, eu não acostumei ainda que é 2021. Elementos que vão nos ajudar nessa defesa do argumento. Mas o meu momento ali de argumentação, de colocar tudo de mim, é realmente nos desenvolvimentos, tá? Então, obrigatoriamente, nessa ordem, né? No desenvolvimento 1, a gente vai falar, a gente vai defender, a gente vai dissertar, né? Sobre o argumento que a gente colocou primeiro ali na tese, tá? Tem que ser na ordem. Eu botei A e B. Bom, então no desenvolvimento 1 tu vai falar sobre A, no desenvolvimento 2 tu vai falar sobre B, tá? Parece uma coisa meio boba, mas às vezes as pessoas ficam mesmo na dúvida se precisa ser na ordem. Sim, precisa ser na ordem, tá? Então, desenvolvimento 1, vamos falar do argumento 1, desenvolvimento 2, vamos falar do argumento 2. E defender mesmo. E aí, a nossa querida conclusão, que falaremos depois, vamos fazer, né, a nossa proposta de intervenção. Então, como mexer aí na estrutura do país para mudar esse problema social, tá? Beleza. Então, a pergunta que não quer calar, mas o que é argumento? Será que eu boto argumento nos meus textos? Bom, de acordo com o dicionário online, gente, argumento tem várias definições, mas eu peguei 2 que eu acho que definem, assim, perfeitamente o que é realmente, né, o argumento. Primeiramente, meio usado para persuadir, para tentar convencer alguém, fazendo com que essa pessoa mude de ponto de vista. Gravem isso, ponto de vista, ou de maneira de agir. Número 2, pensamento, através do qual é possível entender, deduzir algo. Portanto, argumento, gente, é ponto de vista, é opinião, é pensamento. Eu tenho o meu pensamento, a Letícia tem o pensamento dela,
vocês têm o pensamento de vocês, é algo que eu até posso tentar intervir, mas é uma coisa da pessoa, é o meu ponto de vista. Tu pode tentar me convencer o contrário. Eu posso, quando ver, aceitar mesmo, mas quando ver, eu posso não bater pé, né, teimosa do jeito que sou, e continuar com o meu ponto de vista. Então, argumento não é fato, tá? Argumento é ponto de vista, é a minha opinião. Quando eu leio aquele tema, quando eu leio aqueles textos motivadores, quando eu penso sobre aquele problema, qual é o meu ponto de vista? Qual é o meu pensamento? Qual é a minha opinião? Tá? Então, gravem isso. Argumento é ponto de vista. E aí entra numa... Ah, tá, eu esqueci que eu tinha botado esse meme aí, né? O argumento na minha cabeça, sim, né? Maravilhoso, porque eu vou falar isso, porque eu vou falar aquilo, né? Quando eu vou falar o que eu realmente digo, é totalmente contrário, né, gente? Mas para que isso não aconteça na redação do Enem, para que vocês realmente cheguem ali, ó, argumentando, a gente precisa relembrar do quê? Da diferença entre fato e argumento. Tem uma luta muito grande aí entre fato e argumento, porque às vezes a gente acha que está colocando argumentos maravilhosos e muito lindos, e são fatos. Então a gente tem que ter muito claro na nossa mente qual é a diferença, tá, de fato e de argumento. O que é fato? É uma coisa que não é um ponto de vista, é uma verdade absoluta, tá? Ela pode ser comprovada de alguma forma, então não pode ser contestado. É uma coisa óbvia, é uma coisa que não pode ser contestada, ponto, aquilo ali é real e deu. O argumento, ele pode ser contestado, porque ele é um ponto de vista. Então, tem um ponto de vista e tem outro contrário dele. Então, aí nós começamos com o argumento. Quando a gente começa a debater sobre um assunto oposto, por exemplo, eu penso uma coisa, fulano pensa outro, como que a gente começa a argumentação? Justamente partindo desse ponto, que eu tenho um ponto de vista, que o outro tem outro ponto de vista, e a gente vai começar a debater, né? E aí a gente começa a argumentar. A gente vai ficar falando, porque sim, eu penso assim porque sim. Não, né, gente? A gente precisa ter argumentos, ter coisas para falar que a gente pensa. É que ninguém pode tirar isso de nós, porque é o nosso pensamento, é o nosso ponto de vista, né? Não tem certo e errado, desde que não tem direitos humanos, tá? Então, argumento e fato têm diferença. O que eu tenho que colocar no meu texto? Argumento. Porque é um texto dissertativo argumentativo. Se eu tivesse apenas um texto dissertativo expositivo, beleza, podia encher de fato que não ia ter problema. Mas eu tenho um texto dissertativo argumentativo, então eu preciso colocar argumentos no lugar de argumento, né? Eu vou colocar o argumento ali, no D1, no D2, tá? Não significa, por exemplo, lá na conclusão que eu tenha que estar argumentando, né? Não, gente, tem lugar para as coisas, então tem lugar para o argumento, D1 e D2, beleza? Bom, como então eu identifico se o que eu estou expondo é um argumento? Existe uma opinião contrária à tua? Então, tu vai ler, né, ali o problema, vai ler os textos motivadores, não vai ir lá só direto no final ver o que está escrito ali, né, no tema principal ali. Vai ler os textos motivadores e vai pensar, o que eu penso sobre isso? Qual é a minha opinião? Se existe uma opinião contrária à tua, provavelmente é um argumento, porque é um ponto de vista, e aí tem outro ponto de vista, tá? Eu trouxe aqui um exemplo. Ser a favor, tá? Por exemplo, da educação sexual, ou da educação ambiental, né? Ou educação financeira nas escolas. Qualquer uma delas. Existe uma opinião contrária a isso? Tem pessoas que querem, tem pessoas que não querem? Tem, né? Tá sendo muito discutido aí justamente isso. Tem pessoas que querem e defendem, tem pessoas que não querem, defendem a ideia de não existir, porque acham que já tem que vir de casa, essas coisas têm que ser vistas em casa e tudo mais. Então, a partir daí, eu posso ter um argumento. Então, apenas dizer que tem que existir, eu sou a favor, então tem que ter educação, por exemplo, financeira nas escolas. Apenas eu dizer isso não é argumento. Mas agora, a forma como eu vou defender o porquê que tem que ter isso, aí a gente começa a ter o argumento, tá? Até botei isso aqui que eu gostava muito de ver, não sei se vocês lembram, né, do Castelo Rá-Tim-Bum, que tinha aquele quadro, assim, que o cara ficava explicando coisas, né? E ele falava, porque sim não é resposta. Então, usar numa redação sobre isso, o entre aspas, né, argumento de que, tem que existir, e aí passar um parágrafo inteiro falando que, tem que existir. Não, peraí. Isso não é argumento. Mas agora eu explicar, eu defender o porquê que eu acho que tem que existir, ou ao contrário, né? Por que eu acho que não tem que existir,
Bom, aí a gente tem argumentação, tá, pessoal? É ir além, sabe? É não ficar nessa coisa, tem que existir. Tá, mas por quê? Me explica, eu quero tentar entender, eu quero, né? Tem que, mais ou menos, tem que tentar convencer a pessoa que tá lendo aquele texto do porquê que tu pensa aquilo ali. Se ela tem que pensar igual a ti, se ela não tem que pensar igual a ti, tá? Então a argumentação é isso, é expor um pensamento, é expor um ponto de vista e sempre tentando, né, convencer aquela pessoa, tá? Então bora lá. Uma dica para vocês. Enquanto eu fazia os slides, eu lembrei muito de desenhos e de coisas que eu via na infância. Eu até lembrei dessa bonequinha aqui, que eu nem gostava muito, mas eu lembrei que eu escrevi, né? Pense, pense, pense. E ela falava assim, como é que era? Quando eu tenho um problema e não sei o que fazer, eu penso, penso, penso até eu resolver. E é exatamente isso que a gente tem que fazer na nossa redação. A gente tem que pensar, gente. Pensar sobre as coisas é um processo, né? E eu sei que durante as nossas aulas a gente fez isso, tanto é que a gente trouxe temas diferentes, né, para a gente pensar, para a gente debater. Então, a minha dica, tá? É que vocês não escrevam definitivamente a primeira coisa que veio na cabeça de vocês. Então, pensei isso aqui, é isso aqui que eu vou escrever na minha redação. Calma aí. Pensa mais. Vai além disso aí, tá? Tu consegue, vai além disso aí. Porque geralmente a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o que vai vir na cabeça de geral. Essas pessoas vão escrever isso. Então, pensa, pode ser que depois, na hora de escrever o teu texto, tu realmente bote isso aí. Mas vê se não dá para ir um pouco além. Pensa nas consequências daquilo ali, o que aquilo ali gera, o que aquilo ali traz para a sociedade, sabe? Vai além. Então, lembrem da aula de senso comum com o professor Bernardo. Eu acho que é uma aula que não tem no YouTube, né? Se eu não me engano, é uma aula que não tem no YouTube. Mas quem estava nessa aula, lembra daquela aula que o professor Bernardo falou sobre senso comum? Vamos fugir do senso comum. Vamos pensar, né, por nós mesmos, pensar, frente a isso aqui, o que eu penso, tá? Vamos ser autônomos nas nossas opiniões, né? Nos nossos pontos de vista. Então, vamos pensar, tá? Prometam para mim que vocês vão pensar antes de escrever, não vão simplesmente colocar tudo, né? A primeira coisa que vem na cabeça, porque provavelmente é o que vai vir na cabeça da maioria aí, né? Que nem aquela coisa de começar o texto com no Brasil atualmente no Brasil. Isso é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, gente. Eu sei, porque eu também escrevo redações. Eu sei que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é no Brasil atualmente. Por que a gente não vai escrever no Brasil atualmente? Porque o problema já é um problema brasileiro. Então, não preciso falar que é no Brasil, todo mundo já sabe. E também é um problema atual, tá? Então, a gente não precisa começar falando que é atualmente, a gente sabe que é atualmente. E também porque a maioria vai começar assim. Então, vamos fugir aí do que a maioria vai escrever e vamos ser autônomos, né? Vamos ser originais. Tá bom? Vamos problematizar, tá? Não vamos pensar, mas eu não posso problematizar, eu não posso, tem que ser uma coisa suave, uma coisa sutil. Não, vamos problematizar. Cara, é um problema social. Não é uma coisinha, sabe? É uma coisa muito grande, é uma coisa que afeta muitas pessoas, seja um grupo social específico, seja toda a população. Então, vamos problematizar, né? Lembro de uma aula que eu dei para vocês que eu falei sobre esses passos, assim, né? Antes de escrever, a gente pode tentar pensar sobre, né, qual é a raiz desse problema, da onde que ele veio, ele tem uma raiz específica, ele tem uma data, ele tem um local, assim, quando ele estourou, quando ele veio, ou não, foi uma coisa desde sempre, por exemplo. O que dá forças para esse problema? Isso é muito importante. Eu lembro que eu até falei para vocês que às vezes o próprio silêncio das pessoas frente ao problema dá forças para que ele continue existindo. Então a gente pode falar, né, sobre isso, né, sobre a negligência, sobre, né, se calar sobre frente a alguns problemas, tá? As consequências, isso é muito importante, né? Pensar o que esse problema causa na vida das pessoas, né? Seja fisicamente, seja psicologicamente, intelectualmente, enfim, tá? E aí sim vamos, né, falar depois sobre como resolver esse problema, como amenizar esse problema. Tá, pessoal? Então, é isso. Mais uma dica que eu quero dar é que vocês leiam Redações Nota 1000,
tá? Leiam Redações Nota Mil, não estão mais a fim de escrever. Eu sei que alguns, tipo, na última semana querem escrever mais. Tem uns que na última semana preferem, né? Não, já fiz o que eu tinha que fazer aqui. Então, se não quiser escrever, pelo menos leia algumas redações Nota Mil para ter ideia de argumentação, para ter ideia de intertextualidade, ter ideia de proposta de intervenção, tá, pessoal? E se vocês tiverem alguma dúvida, podem me escrever aqui que no final a gente responde, tá? Mas vamos dar continuidade à aula e aí no final eu respondo, tá bom? Muito obrigada. Então, puxando o gancho que a professora Gil falou, né, sobre ler redações nota 1000, aproveitem essas redações, caso vocês leiam, que é uma ótima dica, para pegar os intertextos delas, que aí já tem a forma que encaixa do intertexto, a analogia, e façam anotações, leve no dia do Enem para ir lendo no caminho, porque isso enriquece muito o argumento, porque como a Prof. Gil falou, a diferença entre argumento e opinião, né? Quando a gente vai argumentar, a gente tem que sustentar o nosso argumento. E o que a gente usa para sustentar esses argumentos? A gente usa algum intertexto, né? Alguma coisa que a gente lê, um livro, um fato histórico, entre outros, né? Isso enriquece muito um argumento. Então, aqui, segundo o dicionário Michaelis, ou Michaelis, não sei como pronuncia, acho que é Michaelis, tem duas entradas para intertextualidade, né? Na primeira entrada, superposição de um texto literário em relação a um ou mais textos anteriores. E na segunda, processo de produção de um texto literário que parte de vários outros e como ele se imbrica. Ou seja, colocar no nosso texto outras coisas que vão se conversando, vão ligando uma coisa a outra para sustentar justamente o argumento. E para finalizar aqui essa parte, o que a gente pode colocar, né, nesses intertextos? Pode ser analogia literária, né? Por isso que eu coloquei os livrinhos ali. A partir de vídeos, tipo, como se fosse filme, série, né? Coisas inteligentes, né? Não um vídeo de YouTube. Sendo que tem uns inteligentes, mas hoje em dia é meio difícil achar. Também arte, né? Alguma coisa sobre arte, sobre ciência. Tem muitos intertextos, inclusive, acho que na aula, foi a aula do professor Bernardo, que ele usou uns intertextos, que ele trouxe como exemplo uns intertextos muito bons, né? Então tem sobre ciência, sobre citações e etc. Muito, dá para aproveitar, para encaixar direitinho. Uns muito coringas, né? Que dá para usar em vários temas. Pode passar, por favor. Então, a segunda competência, né, da redação do Enem vai justamente avaliar as áreas do conhecimento, né? Os conceitos que vocês vão usar para embasar a argumentação. Vocês têm que mostrar que vocês conhecem sobre várias coisas e podem ser coisas que vocês gostem, como séries, filmes, livros, novela, música. Se vocês gostam de biologia, né? Se tu gosta de biologia, de matemática, também dá para colocar, dá para fazer analogias muito boas. E acho que vocês têm acesso ao Drive. Às vezes eu perco o link do Drive, mas não consigo colocar aqui porque eu não sei onde está. Para vocês depois procurarem a aula sobre intertextos do professor Bernardo, porque tem uns muito bons sobre várias outras coisas. Não dá para colocar tudo aqui, porque a gente não tem muito tempo para falar sobre intertexto, tipo, muita coisa, né? Então, eu meio que dei uma resumidinha. Então, para gabaritar a segunda competência do Enem, deve-se compreender primeiro, né, a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais, como a professora Júlia disse, dissertativo, argumentativo. Dissertativo, um texto impessoal, né? E argumentativo, vocês têm que defender o argumento de vocês, sempre embasando, buscando algum intertexto, algo que vá embasar, que vá sustentar o que vocês pensam. Por isso que é importante celebrar fatos históricos, fazer analogias de várias áreas do conhecimento, ligando com os fatos recentes, fazer citações, né, de
pessoas famosas, filósofos, autoridades. Isso pode enriquecer bastante um texto e, com certeza, aumentar muito a nota, tirar 200, que é uma competência, assim, das competências, uma competência que vocês podem apostar muito é na competência 2, né, essa de intertexto, porque quando eu fiz, eu coloquei tanto intertexto que eu consegui tirar 200 nessa competência, acho que foi a única que eu tirei 200. Nossa, eu fiquei muito feliz, porque eu gosto muito de colocar intertexto. Sempre quando eu faço redação, eu faço uma listinha de intertexto. Então, é muito importante uma competência que dá para apostar e dá para estudar para ela, que certeza que vocês tiram 200, colocando vários intertextos e estruturando eles direitinho. Pode passar, por favor. Então, eu trouxe um exemplo de uma analogia literária sobre o livro. É um livro bem famoso para quem estuda para vestibular, para redação do Enem. Ele é bastante cobrado, que é o Vidas Secas, do autor Graciliano Ramos. Um resuminho do Vidas Secas. Então, ele é um romance publicado em 1938. Conta a história do vaqueiro Fabiano, que juntamente com sua mulher, sim, a Vitória, seus 2 filhos e a cadela Baleia, que é bem famosa, enfrentam uma vida miserável em meio à seca nordestina. Dessa forma, eles são obrigados a se deslocar de tempos em tempos como retirantes para áreas menos castigadas e com maiores possibilidades de sobrevivência. E vocês podem usar em textos, em temas que envolvam a desigualdade social, a migração. Migração é quando as pessoas de cidade ou de estado dentro do próprio país, né? A pobreza e a importância do acesso aos direitos básicos. E a história da cadelinha baleia é muito triste. Não sei se vocês já leram, mas leiam, é muito importante. Ou leiam os resumos, já que não tem tanto tempo agora, né? Ou um exemplo, mas tem vários outros que vocês podem usar. Ele cabe em vários temas, é muito bom. E vocês podem procurar mais livros, algum livro que vocês já leram e que possam encaixar. E vale muito a pena a leitura. Nem que seja do resumo, vale muito a pena. Para vocês poderem encaixar na redação. Pode passar, por favor. E aqui também eu trouxe um exemplo de analogia fílmica, de um filme que também é brasileiro. Eu gosto do autor brasileiro, do Graciliano Ramos, e o Fiora também, produzido aqui no Brasil, que se chama Que Horas Ela Volta. Ele é bem conhecido e ele retrata a rotina da Val, né, que é uma empregada doméstica e babá nordestina, que trabalha e mora com uma família de classe alta em São Paulo. Esse drama se desenrola quando a Jéssica, que é filha da Val, sai do Nordeste e vem morar com a mãe para prestar o vestibular em São Paulo. A Jéssica não aceita essa divisão de classes e o lugar de empregada imposto a ela e a sua mãe, gerando conflito com os patrões. Porque, não sei se vocês já viram, mas ela chega na casa como se ela não fosse... como se fossem familiares dela. E aí ela não aceita a posição. A Vitória falou... valeu da Júlia. Então, verdade, eu vi aquele vídeo, aquela aula da Júlia sobre o livro. Vox é muito bom. Muito bom. Olha, acho que não lembro de que era a aula da Júlia, mas tem da Júlia. Era de intertexto. E dá também para usar. Era justamente de intertexto. Tem lá no YouTube. Era que eu tava vestida de caipira, que vergonha. Aquela aula é muito boa, gente. Dê uma olhadinha. Aquela aula. Muito boa. E tem a do Bernardo também, que tá muito boa, sobre intertextos. E esse livro, Vox, é muito bom, né? As mulheres têm que falar um certo número de palavras, né, por dia, se eu não me engano. A história dele é mais ou menos esse o enredo. Elas só podem falar 100 palavras. Imagina, 100 palavras. E aí leva um choque. A cada palavra além vai intensificando o choque. Aí, tipo, se leva até a morte, né? Porque... é tenso. E aí, meninas, desde nenê, na verdade. Desde nenê. É bem tenso. Eu adoro.
Mas é uma coisa que tomara que não aconteça, mas do jeito que a gente tá, não duvida de mais nada. Mas, é assim, é uma leitura que mexe com a pessoa e é importante, né? Dá para usar como intertexto. E a Vitória, acho que daria para usar com o tema de saneamento básico. Dá para usar também na Dúvidas Secas. Porque eles não têm estrutura, né? Eles saem de lá do Nordeste porque eles não têm água, e já o nome já diz Vidas Secas, né? E dá para usar nesse tema também. Quando for saúde, saneamento básico, migração. E sobre esse aqui, né, do filme, ele pode usar no contexto, pode ser usado como analogia em contextos de desigualdade social, preconceito, segregação, exploração do trabalho, relações sociais, preconceito linguístico, conflitos de classes sociais e acesso à educação. Eu lembro que nesse filme, o menino, que é o filho da patroa, ele não passa no vestibular e a Jéssica, filha da empregada, passa no vestibular. Não sei se todos assistiram, mas é um filme que vale muito a pena assistir. E aí, esse filme meio que retrata isso, né? Que o menino que tem dinheiro não conseguiu passar na universidade e ela que veio do Nordeste, que ninguém apostava nela, consegue passar no vestibular. Então, isso é um conflito de classes sociais também, né? Eu esqueço Então, que eu tenho aqui eu peguei 2 fatos históricos. Imagina, não tem problema. Aqui, eu peguei 2 fatos históricos, né? Que é a Revolução Industrial e a Segunda Guerra Mundial. Na Revolução Industrial, vocês podem fazer uma citação não, uma analogia. Sobre o trabalho, se cair tema sobre trabalho infantil, vocês podem citar a Revolução Industrial. Se cair sobre desigualdade de gênero também, sobre meio ambiente também. Na Segunda Guerra Mundial, apesar de ter sido uma coisa muito ruim, né? Dá para linkar, né, ela com a publicidade dos textos, das propagandas políticas. Inovações tecnológicas. O micro-ondas, por exemplo, ele foi criado, né, durante a Segunda Guerra Mundial para derreter alguma coisa, não sei se era vidro. E depois ele foi sendo aperfeiçoado e hoje a gente usa como um utensílio doméstico na cozinha. Desenvolvimento da medicina. E uma coisa muito importante que aconteceu pós-guerra foi a criação da ONU. Para que isso nunca mais voltasse a acontecer, uma guerra assim que matasse muita gente, segregasse. E a criação da ONU ela foi pós a Segunda Guerra Mundial. E vocês podem linkar isso, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, aconteceram essas coisas. Se cair sobre publicidade, sobre alguma coisa, um tema desse, vocês podem citar esses fatos históricos. E aqui algumas citações. Bom, eu coloquei no que essas citações podem se encaixar, mas elas podem... Essa primeira, sobre a teoria da tábula rasa, do John Locke, ela pode se encaixar em muita coisa mesmo. Acho que ela é uma citação muito coringa. Vocês podem usar em qualquer tema, né? Porque geralmente qualquer tema vocês vão ter que falar sobre a sociedade. Então, essa primeira citação, o ser humano é como uma tela em branco que é preenchida por experiências e influências. Vocês podem colocar assim, de acordo com a teoria da tábula rasa, de John Locke, aí vocês vão encaixando ali. O ser humano é como uma tela em branco que é preenchida por experiências e influências, seguindo essa linha de raciocínio, tal. E aqui eu coloquei alguns temas, né? Pode ser encaixada desde o meio ambiente até os tipos de preconceito, homofobia, bullying, racismo. A outra citação. O maior erro que um homem pode cometer é sacrificar a sua saúde a qualquer outra vantagem. Aqui, sobre saúde, sobre tudo que envolve saúde, né? Saneamento básico, de repente, mobilidade também pode colocar. Essa é do Arthur Schopenhauer. Faz a tua vida um reflexo da sociedade que desejas. Esse é do Mahatma Gandhi. E aqui sobre
também dá para fazer em várias, né? Vários temas que incluem sociedade. Aqui, a arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade. Eu achei muito interessante essa citação, muito paradoxal. É do autor, o autor é o Pablo Picasso, que é pintor, né? Muito famoso, espanhol. E qualquer redação que envolva arte, né? Acesso à arte, a marca da cultura de consumo é a redução do ser para ter, do autor John Piper, e pode ser sobre consumo, sobre o tema, né, da redação. Vocês podem usar ela em uma redação sobre consumo, sobre meio ambiente, entre outras, né, que envolvam meio ambiente. Que é um leque, né? Tem vários temas que envolvem consumo, que envolvem meio ambiente, que vocês podem usar. Mas apostem nessa aqui, porque ela é muito coringa, essa primeira do John Locke. Ela é muito coringa, eu usei ela em quase todas as minhas redações. Eu tinha muitas citações, só que eu não tô em casa, então eu coloquei as que eu lembrava, assim. Mas é muito válido vocês terem anotações, né? Tem um caderninho de citações, um caderninho de analogias. E é isso, agora eu vou passar a palavra para o professor Bernardo. Muito obrigada. Que maravilha, gente. Bem na hora que começou a funcionar minha câmera e meu microfone direitinho, eu consegui entrar e ela chegou na minha hora. Gente, desculpa por não ter estado presente no decorrer do resto da aula, mas aí problemas de internet, né? Bem, esse lugar que eu tô aqui, a gente passou praticamente o dia inteiro sem luz. Mas agora estamos voltando direitinho. Mas vamos lá, gente. Agora, depois da gente já ter feito uma revisão com a professora Júlia sobre a argumentação, né, sobre como argumentar, sobre quão importante isso para o nosso texto, e também da questão dos intertextos, né, de como usar os intertextos na nossa redação com a professora Letícia, agora nós vamos ver outra questão que vocês estavam um pouco angustiados, né, que na enquete que foi feita, vocês disseram que estavam com dúvidas, que é justamente sobre a nossa proposta de intervenção, que muita gente tem medo da proposta de intervenção, né? Mas a gente tá aqui para mais uma vez trazendo conteúdo para vocês, mostrando que ela não é aquele bicho de 7 cabeças que a gente normalmente pensa, tá? Sim, ela é uma coisa bem detalhada, bem específica, mas a gente vai fazer ela tranquilamente. Vocês que assistiram as aulas do desafio o ano todo vão saber o que fazer na hora que chegarem lá, tá? Então vamos lá. Vamos lembrar uma diferença muito importante que a gente sempre tem que ver quando a gente for escrever a nossa proposta de intervenção. Normalmente, a gente faz a nossa proposta de intervenção lá no último parágrafo, né? E que é justamente o parágrafo de conclusão da nossa redação. Então, só que muita gente confunde e acha que a proposta de intervenção já todo texto que vocês forem escrever para concurso, para seja o que for, vai ter uma conclusão. Mas nem todo texto vai exigir uma pós-intervenção, como o texto do Enem exige. Ou seja, a proposta de intervenção ela está dentro da conclusão, mas ela não é a mesma coisa, tá? Então, a proposta de intervenção, tá? Ela vai ser avaliada justamente naquela competência número 5, e ali é justamente o que vai encerrar o texto. Não vou dizer que vai encerrar o texto de vocês, o encerramento do texto de vocês vai ser na conclusão, vai ser feito pela conclusão. Ali vocês vão solucionar, né, terminar os argumentos que vocês desenvolveram no decorrer da redação de vocês, né? Como na maioria das vezes, no caso da redação do Enem, a gente vai falar de problemas, é ali que vocês vão apresentar as soluções para aqueles problemas, como está ali no nosso slide. E essas soluções, elas têm que ser concretas e passíveis de implementação. Tá? Elas têm que estar muito bem relacionadas, não só com aquele problema que vocês desenvolveram ali, mas também, né, com a realidade do mundo, né, e como elas vão ser aplicadas, tá? Então tem que ser uma coisa dentro da caixinha. A gente não pode sair da caixinha na redação do Enem. A única competência que dá para a gente sair da caixinha é naquela competência dos intertextos. É o único lugar que a gente pode inovar e brincar bastante. O resto a gente não pode brincar. Pode passar, Júlio. Tá bem. Então vamos lá. Como escrever a nossa proposta de intervenção?
tá? Lembrando, a nossa proposta de intervenção, ela vai constar, né, dentro do nosso último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão, parágrafo de finalização daí do nosso texto, tá? E para isso, o que a gente faz? No começo do nosso parágrafo de conclusão, a gente faz uma breve retomada do tema, isso já pode entrar junto com as propostas, e no final a gente conclui, a gente finaliza a nossa ideia, e no meio disso estão as nossas propostas de intervenção, tá? Lembrem bem, o texto ele precisa de uma finalização, precisa de um detalhamento direitinho, tá? Não vai ser simplesmente chegar lá no último parágrafo e eu vou escrever as minhas propostas e deu, tá? Mas aí, na hora, né, de escrever a nossa redação, é bom a gente aquela coisa do texto ser um sanduíche, tá? E que todas as partes, elas influenciam uma a outra, né? Tudo depende uma do outro. A gente não pode simplesmente escrever cada parte por si separada. Não. A gente precisa que cada uma das partes do texto sejam bem relacionadas, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá? Então, por isso, na hora de escolher as soluções de vocês para os problemas, é preciso que vocês tenham especificado muito bem quais são os problemas e quais são as questões que envolvem esses problemas ali no desenvolvimento de vocês, tá? E aí, de acordo com aqueles problemas, aquelas coisas que vocês desenvolveram ali, dos parágrafos centrais, o segundo e o terceiro parágrafo do texto de vocês vão aplicar uma solução bem específica para cada uma daquelas coisas que foi desenvolvida em cada um dos desenvolvimentos, dos parágrafos do meio do texto, tá? E aí, a gente caiu, será? Acho que não, né? Não, só a tua imagem mesmo. Tá ouvindo? Tá bem. Então eu vou seguir. Tá. Acho que tava conectando ali. Tô ouvindo perfeitamente. Tá. A minha imagem, infelizmente, caiu. Mas, assim, a gente geralmente tem que pensar, o que eu vou fazer, então, para solucionar esse problema que eu tenho na minha mão? Né? O que eu vou fazer? Eu vou tomar medidas drásticas, né? São necessárias medidas para solucionar tal problema. Aí, então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer umas palestras nas escolas, que essas são clássicas, né? Um festival de ideias clássicas, ideias famosas que vocês podem colocar na intervenção. Eu vou uma coisa mais inovadora, eu vou promover um projeto nas escolas, um projeto que professores, alunos da universidade vão lá e trabalham com os alunos da escola, né, para solucionar problema X, tá? E aí, é o que eu vou fazer. Isso eu penso o que eu vou fazer. E como que eu vou fazer isso? Tá? Como que eu vou fazer isso? Vai ser por meio de quê? Tá? Vai ser por meio de uma iniciativa governamental, vai ser por meio, né, exatamente, é o meio, né? O meio que aquilo ali vai funcionar. Você, por exemplo, vai ser na escola, vai ser nos hospitais, vai ser nas ONGs, nesses momentos. E aí a gente não está falando exatamente de quem vai ser responsável por isso. A gente está falando do espaço, né? Do espaço, do ambiente que aquilo vai ser feito, né? E quais os utensílios, objetos que a gente vai precisar usar para solucionar esse problema, tá? E aí, o quem fará, aí a gente está falando justamente, né, dos agentes, dos famosos agentes, que a gente tem o nosso macete, o GOMIFES, né, que é o G de governo, o O de ONG, o M de mídia, meios de comunicação, o I de indivíduo, e que a gente pode usar para a igreja também, o F de família, o E de educação, escola, e o S da sociedade como um todo, tá? Todos esses agentes que servem para a gente usar, que são geralmente é o que o pessoal escolhe mais fácil, né? Qual órgão, né? Qual agente deve tomar atitude sobre tal problema para solucionar, tá? E também ali a quarta pergunta, né? Porque a gente sempre tem que fazer essas perguntas antes de escrever a nossa proposta de intervenção. Isso tudo aqui é só para uma proposta. Eu acho que a internet do Bernardo caiu. Não seja por isso. Vamos embora, então. Então, gente, ele estava falando, né, o que fazer. Mas além do que fazer, a gente sempre fala de que são 4 perguntinhas, basicamente, né? Que se a gente responder durante a nossa proposta de intervenção, a gente faz uma proposta de intervenção bem detalhada. Então, o que fazer
né? Mas, além disso, o como fazer, o quem fará e para que ou para quem, né? No próximo slide a gente vai especificar um pouco mais isso. Então, duas coisas que eu quero falar sobre isso. Que não necessariamente tenha que ser nessa ordem, tá, pessoal? Então, eu sempre falo nessa ordem, o que fazer, como fazer, quem fará e para quê, mas não necessariamente precisa ser nessa ordem. Então, eu posso começar falando para que o preconceito tal seja... voltou. Mas enquanto ele não volta de vez, eu vou falando. Seja abolido da nossa sociedade, tal coisa. Então, eu já estou falando para quê. E eu estou começando a minha proposta. Então, não necessariamente tem que ser nessa ordem, tá, pessoal? O professor Bernardo tá aí. E a outra coisa é que a gente tem que ter consciência de que nem sempre o problema vai ser solucionado assim, né? Pá, da noite pro dia, vou implantar aquilo ali e o problema vai acabar. Não, né, gente? Vamos ser realistas. Então, pelo menos a gente tem que tentar amenizar esse problema, tá? Às vezes são problemas muito sérios, muito profundos, muito enraizados na nossa sociedade, que não vai acabar do dia para a noite. Então, a gente precisa, pelo menos, né, tentar amenizá-lo, tá? Voltou. Eu vou passar o slide já, voltar, porque gente. no próximo slide fala telefone. sobre o Pode que é cada um. Justamente o que a gente vai responder em cada uma das nossas perguntas, né? Quando a gente vai, o que a gente vai fazer, né? A ação, a atitude que a gente vai tomar para aquele problema, ali o como fazer, né? O modo e o meio, como eu já tinha dito, né? De onde que aquilo vai surgir, quando eu falei da iniciativa governamental, né? Quem é que é o responsável, né? Por trazer, realmente por impor, né? Por sustentar aquela solução, aquele projeto, né? Que está sendo feito. A gente chama de proposta de intervenção. Na proposta de intervenção, vocês têm que elaborar 2 projetos de intervenção, gosto de falar também, né? Ali, o quem fará, né, que é o agente, o nosso GOMIFES, né? E para quem? Quem será atingido? Público-alvo, né? É muito importante a gente sempre escrever essa quarta pergunta. Essa quarta pergunta que eu gosto muito, porque eu lembro justamente da professora Júlia quando vem essa quarta pergunta, né? Porque antes eu tinha sempre em mente aquelas 3 primeiras, mas depois eu comecei a perceber o quão importante é a gente ter a nossa quarta pergunta sempre, para preencher a nossa proposta de intervenção. É indispensável, né? A gente pensar em quem vai ser o público-alvo, quem que vai se beneficiar, né, com a solução daquele problema, qual é aquela iniciativa social, né, proposta de intervenção social. Né? Pode passar. Essas foram algumas dicas que eu coloquei, tá? Só para a gente relembrar sobre as competências. Prof. Bernardo, depois se quiser continuar falando mais alguma coisa, pode falar, só para a gente concluir esse slide, né? Mas a minha, eu sei que vale 1.000, mas quanto é cada competência? Como assim? Tem 5 competências? Então, cada competência a gente pode receber de 0 a 200, tá? Então, vai subindo de 40 em 40. Então, em cada competência eu posso receber 0, 40, 80, 120, 160 ou 200, tá? E aí também entra aquilo que a professora Letícia falou, né? Tem algumas competências que a gente não precisa tirar menos de 160, gente. Se a gente trabalha a intertextualidade, por exemplo, competência número 2, a gente tem 200 ali bem lindo, né? Se a gente trabalha, por exemplo, a proposta de intervenção, faz uma proposta de intervenção massa, né? Uma coisa que, como eu sempre falo, a escrita é um processo, então, né, uma construção. Nessa altura do campeonato, a gente já tem que ter os nossos macetezinhos, né? A nossa forma de escrever, acredito que vocês tenham, né? Então, se a gente trabalhou bem, por exemplo, a proposta de intervenção, quanto que a gente vai ganhar na competência número 5? Vai ser 200. Então, tá? Tem algumas competências ali que a gente consegue tirar um 200, beleza, né? Aí, claro, para as pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade na questão ortográfica, né, gramatical, pode ser que na competência número 1 não saia tão bem, mas aí vai conseguir recuperar ali em outra competência que foi bem trabalhada, tá? Então, fiquem tranquilos. Anotei aqui para a gente não escrever parágrafos com apenas um período, né? Gente, lembrem disso, porque isso é descontado da competência número 1. Então, o que é um período? Né? É quando a gente, do momento que a gente começa a escrever até o ponto que a gente coloca, isso é um período. Depois a gente começa a escrever mais um pouquinho, bota outro ponto, é outro período. A gente não pode escrever um parágrafo inteiro sem dar uma pausa, né? Sem colocar um ponto final.
tá? Então, vamos fazer parágrafos de, no mínimo, 2 períodos. Escreve um pouquinho, bota um ponto, escreve mais um pouquinho, bota outro ponto. Não tem número máximo, tá? Não tem número máximo, vai descontar pontos se eu escrever 4 períodos. Não, mas, no mínimo, 2 períodos, tá? Caneta preta transparente, gente, pelo amor de Deus, ó, com o tubo transparente. Esse aqui tá até com preço. Mas não esqueçam, tá? Canetinha preta, documentação correta e muita determinação, porque vocês estudaram, vocês assistiram às aulas, né? Então, muita determinação para que a gente consiga aí o que a gente espera, tá bom? Professor Bernardo, tu quer falar mais alguma coisa da proposta de intervenção? Não, em questão da proposta de intervenção, acho que já ficou bem claro. Acho que ali tudo já ficou bem claro. Então, não é problema. Mas sobre as competências, né, como a gente vem sempre dizendo, cada competência compensa uma outra. Né? Tem algumas que são mais difíceis e outras que são mais complicadas. Outras que são mais difíceis e outras complicadas. Tem umas que são mais complicadas e outras que são mais difíceis da gente conseguir mais pontos, né? Da gente tirar nota máxima, né? E aquela competência número 1 é uma que sempre pega na gente. E uma dica que eu dou para vocês, né? A questão da vírgula, que é uma coisa que angustia muita gente. Gente, botem na cabeça, não se separa sujeito de verbo. Tenham isso em mente. O resto vocês ajustam. Nem Só o tenham verbo isso do em mente, objeto. que não se separa sujeito de verbo. Exatamente. Então, a gente tem só 8 minutinhos, né? Eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, E né? não esqueçam também dos conectores, né, gente? Sim, gente, a gente não colocou, né? Porque não foi votado lá na enquete, os conectivos não foram votados, a gente tem 2 ou 3 aulas no YouTube sobre eles, mas não esqueçam, né, gente? Competência número 4 avalia o quê? Coerência e coesão. E como é que a gente tem coerência e coesão? Com os famosos conectivos, conectores, cada um fala de um jeito, mas tudo a mesma coisa, não tem problema, tá? Então não esqueçam, conectores, né? Começo do D2, assim, ó, certeiro, começo de conclusão também, ou ali, né, depois começa assim, um pouquinho no meio do período, no meio dos parágrafos, coloca um ponto final, vê se não cabe um conectivo, provavelmente vai caber um conectivo, porque tu vai estar colocando uma outra ideia, então ou vai ser um conectivo de soma, ou vai ser um conectivo de contraposição, ou vai ser um conectivo de conclusão, tá? Temos lá no Drive a lista com os conectivos também, dá para dar uma olhadinha ainda antes da prova, tá? E eu queria saber de vocês, qual o tema que vocês gostariam que fosse abordado, qual tema vocês mais gostaram de escrever, se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta, alguma sugestão, estamos aqui. Ainda temos alguns minutinhos para isso. Nosso momento para tiração de dúvidas. Sentam-se abertos. Último momento de tiração de dúvidas. Patrimônio. A Tânia, irmã da Mirella, né? Só podia. É. É verdade. A Mirella não pôde estar aqui hoje. Mas mandou um beijão para vocês. Né? E vocês vão arrasar no Enem. Estaremos com energias muito positivas para vocês. Aí depois nervosos, querendo saber as notas e como é que foi. É verdade. A Vitória gosta de demonstração do meio ambiente é uma boa ambiente. pedida. É interessante. Eu vou dizer para vocês que eu tive um sonho esses dias. Foi muito aleatório, mas é um sonho que parecia muito real. Tá? Eu sou péssimo para previsões, eu já vou avisando que eu sou péssimo para previsões. Mas eu tive uma visão esquisita no sonho de que a redação ia ser sobre uma relação entre alimentação e animais. Ó, Não sei porque Bernardo, me veio imagina isso. se é, Bernardo. Imagina se é. Não, se é esse tema, eu já tô assim, largando a faculdade e indo fazer curso de vidente. Não, mas eu tenho 2 Porque temas assim na minha cabeça também, mas aí eu não sonhei nem nada. Mas um deles é a questão da alimentação. Eu andei lendo esses dias sobre, e a alimentação é uma coisa interessante, que nunca caiu. É uma coisa que não é assim, né? Uma coisa, como é que se fala? Polêmica, né? Mas é uma questão social, sim, né? E tem vários, a partir da alimentação, tem vários tópicos, né? A alimentação seria
o eixo principal ali, e a partir dali a gente tem várias coisas para falar. E a outra coisa que eu tô na minha cabeça e ninguém tira, gente, ninguém tira, é a questão do idoso. Ah, não sei. Olha, não sei. Mas o idoso, para mim, é um tema interessante. Bernardo travou. Os dois que tu falou. Travou? Pô, mas agora eu tô até torcendo para que seja alimentação. E aí, esse ano, tu fala de novo no próximo Enem, e aí, pá. Mas assim, gente, foi muito estranho. Foi muito estranho. Porque eu tava dormindo normal, como qualquer pessoa. E eu me lembro que no sonho era uma coisa assim, era uma imagem de um site no sonho, tá? E o site era meio que um blog de um professor, e ele falando que tinha vazado o tema do Enem desse ano. E era uma coisa, eu lembro que tinha até o título da proposta, né, na minha cabeça. Gente. Mas era uma coisa sobre alimentação e animais. Era uma coisa relacionada a isso. Acho que isso foi alguma coisa que deu em mim, porque uma das últimas propostas que a gente passou era justamente com essa temática. Então, pode ser bobagem. Mas nunca se sabe, né? Mas e aí, qualquer gente, tema dúvidas? que for, vocês vão estar bem preparados. Claro Né? que sim, a gente deu falou toda a sobre preparação vários pra eixos. vocês. Uhum. Agora, mais momento de tirar dúvidas, gente. Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Que maravilha, então. Que Preparados para o ótimo. Enem, preparados para a prova de redação em ciências humanas, né? Depois tem física, Você ainda tem mais uma matemática, e semana. química e biologia. Aí é que é o perigo. Para Com mim era certeza, mesmo. com um desafio, vocês terão professores maravilhosos. Professores maravilhosos e que vão ajudar vocês. Tudo. Ai, gente, não gosto de despedidas. Não é uma despedida. Fico triste, dá vontade de chorar. Não, mas Não, eu a gente vai se sei que encontrar foi de um novo. prazer estar com vocês. Foi uma experiência muito legal, acredito que para todos nós, né? Tanto professores quanto alunos. E a gente realmente deseja tudo de bom para vocês, muita sorte, que dê tudo certo. Fiquem tranquilos, vocês estudaram para isso, né? E é isso aí, determinação. E se não der também, a gente não precisa se desesperar, estaremos aqui também novamente, né? Porque isso não define quem a gente é mais uma prova, tá? Fiquem tranquilos. Mesmo, estamos com vocês aqui para o que der e vier. Mas espero que ano que vem a gente se encontre lá pelo ângulo, né? Pelos corredores. Né? Na Ninguém Rio, sabe gente, bem vamos ainda, almoçar né? na Rio. Vamos almoçar na Rio, todo mundo junto, A gente Todo mundo saudade de fazer isso, vacinado. porque é muito tempo que a gente não faz. Todo mundo vacinado. Ai, que Ai, coisa maravilha. boa. Todo mundo saudável, sem máscara, podendo falar, se aglomerar, se abraçar, se beijar, todo mundo. Ai, coisa boa. Mas, para isso, por enquanto, vamos, né? Vamos descansar. É isso Que, aí. né, pelo menos lá pro julho, agosto, dê para voltar. Boa prova, pessoal. Mas boa prova para vocês, né? Tudo de maravilhoso. Relaxem essa semana. Olhem umas redações nota 1000. Tomem sucos naturais, detox. Funciona a alimentação pro Enem. Chocolate. Ai, comi um chocolate tão amargo no Enem, mas dizia que era bom e acho que deu certo. Aquele, acho que era 70. E aí, alimentação pro Enem. Mas é muito amargo, tem gosto de café. Mas assim, se alimentem bem essa semana. Confiem em vocês. Tem 2 tentativas, né? Vocês podem tentar agora entrar no início do ano, depois no meio do ano. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. E é isso. Energia positiva, pensamento positivo. E boa prova para vocês. Se cuidem. Cuidem, gente. E então, agora, quando a aula encerrar, vou colocar esses slides lá na pasta, tá? Vai estar lá, se vocês quiserem ainda mais uma revisadinha, porque eu era aquela que, assim, tinha 5 minutos para a prova, eu tava com minhas folhas, com meus cadernos, tudo, né? Porque eu era assim, mas, claro, vai muito da pessoa, né? Tem gente que prefere não, deixar tudo de lado. E não façam como eu, que esqueceu a caneta dentro do carro, teve que voltar correndo. Sério, gente, não façam isso.
Quando eu cheguei na porta da sala, eu toquei no bolso. Tá, eu vou escrever com o quê? Com o dedo? Gente, foi um desespero, mas deu tudo certo. Então tá, gente. Já deixei no bolso a caneta. Eu achei que tava e não tava. Tava no carro. Então, beijos para vocês. Se cuidem, abraços. Até mais. Tá bom?